Dizem ainda que o casamento é o único jogo de azar que a igreja aprova. E que é uma tragédia em 2 atos, civil e religioso. E Jocely estava contando o dia do civil, né, em que ela chegou na porta da associação e foi salva sequestrando 2 testemunhas. Sabe por que existe esse conceito? Porque nós fomos ensinados a pensar que o casamento não requer investimento. Sabe por que a gente faz uma grande festa para começar? Porque a gente não tem noção da responsabilidade e do que tem que ser feito para continuar. Eu estou falando para muitos casais aqui que têm as suas histórias, têm os seus desafios. E o fato de prosseguir significa não apenas um querer humano. Talvez para aquele que adota a descrença, o fato de estar unido e permanecer unido é apenas uma força de vontade, um poder mental. Mas para Nilson e Jocely, não apenas. É Deus. É por isso que, de uma maneira maravilhosa, em João capítulo 2, vocês conhecem bem, eu não quero aqui ler todo o texto, mas apenas fazer referência. Diz em João capítulo 2, verso 1, que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E vocês conhecem a história? Muito conhecido. E aqui, de maneira emblemática, Nilson e Jocely, esse exemplo aqui, ele mostra sobretudo que casamento é uma ideia divina. Embora muita gente não acredite. Há quem diga que quem é solteiro está com o pé no céu e o pé no inferno. Quando casa, os 2 vão para o céu ou os 2 vão para o inferno. Só que a gente esquece que quem faz o céu e o inferno somos nós, com as nossas decisões. E principalmente, meu amigo Nilson, os homens. Os homens, eles são aqueles predadores para conquistar. E depois que conquista, cantam o hino nacional, deitam em berço esplêndido. E esquecem que o verdadeiro conquistador não é aquele que conquista várias ao mesmo tempo, mas a mesma, todos os dias. O verdadeiro Dom Juan está aqui, ó, Nilson. Diariamente, você percebeu que quando o pajem que faltou disse: olha, ela, uma gata, não, princesa, uma princesa, era uma princesa, e o Nilson corrigiu na hora, é uma princesa. Aqui está o segredo. Porque a gente olha para esse casal e a gente vê autenticidade, a gente vê verdade. Mas com isso, não se engane, não quer dizer que não houve dificuldade. Eles estão aqui porque venceram. A cada vitória há um fortalecimento. O primeiro milagre foi realizado no casamento para que seja pontuado e acentuado que permanecer juntos é importante, que o casamento é importante, que o casamento é uma ideia de Deus, que o casamento não é algo estabelecido pela igreja. O casamento é uma forma adulta de intimidade. Você tem um lugar em que eu e você, e que certamente Jô e Nilson, os nossos fofinhos, né, cresceram, amadureceram, e sobretudo aprenderam o que jamais aprenderiam, foi na escola do matrimônio.
É na escola do matrimônio que a gente deixa de ser egoísta. É na escola do matrimônio em que a gente vê de maneira estampada os nossos defeitos, a nossa indiferença, onde precisamos mudar para sermos seres humanos melhores. É por isso que o casamento é uma ideia de Deus. O ser humano tem direito de ser solteiro, mas permitam-me eu dizer uma coisa para você. Talvez aquele que escolhe ser solteiro toda uma vida e alimenta apenas relacionamentos superficiais, ele não se permite alcançar a completude. E a completude que não vem apenas pelos filhos Lucas e Ana, que vocês viram que são fenômenos, né? Parabéns, Lucas, pelo violão. O Vlad estava olhando lá os acordes, está aprovado. E a Ana, essa daí é um artista, uma atriz, uma estrela. Parabéns. Mas sabe, eu quero pontuar algo aqui. O que os trouxe não foram apenas o fato de terem tido os filhos. Eles são o resultado. Mas quando o amor deles é superado pelo amor aos filhos, o casal e o relacionamento se torna disfuncional. A gente percebe que o amor vem dos dois e para os dois e sempre para os dois. E a gente sabe que na realidade os filhos são estabelecidos, mas no final vocês começaram sozinhos e terminarão os dois. Essa é a verdade. E aqui está a completude. Mas essa compreensão, o que eu estou falando aqui, talvez, é aquela história, eu tenho certeza disso, pelos vários casamentos já realizados. Eu tenho certeza, o pastor Carlos Alberto estava pregando naquele dia, mas por mais que vocês ouvissem, vocês estavam diante de um cenário ainda muito obscuro. Ouvem, pensam que estão preparados até entrar. E os que já estão nessa jornada sabem exatamente. É por isso que a verdadeira celebração tem que ser daqui em diante. Sabe por quê? Porque eles já vivenciaram a prova de definirem se realmente se amam ou não. É interessante que nesse processo a gente pode inferir e com certeza ter a certeza que muitas conversas cruciais foram realizadas entre os dois. E não tem essa história. Diz que um determinado casal estava completando bodas de ouro, que é o próximo passo. 50 anos. E quando foram à frente, o marido pegou o microfone e disse: o que você teria que contar a respeito desses 50 anos? E sabe o que ele disse? Ele falou algo que surpreendeu a todos. Nós nunca enfrentamos situações difíceis e nunca brigamos. Nunca enfrentamos desentendimento. E quando passou o microfone para ela, ela não falou nada. E todos ficaram absortos, estáticos, diante daquela situação. E ela não falava nada até que, depois de muita insistência, ela resolveu falar a verdade. Era uma oprimida. E ela pegou o microfone e disse: me perdoe. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer agora. Mas eu vou falar a verdade. Sabe por que nunca brigamos?
Porque assim que nós saímos da nossa cerimônia, nós pegamos uma carroça que ele enfeitou e o burro nos levava na frente. E aí, de repente, o burro empacou na saída. Aquele homem gentil que me conquistou e me levou no altar e fez com que eu dissesse sim para ele, se transformou. E eu vi o real homem naquele momento. Ficou nervoso, bruto. E de repente começou a falar mal do jumento que levava a gente. E nervoso, e muito nervoso, de repente pegou embaixo do banco a espingarda. E quando pegou a espingarda, disse pro burro: vai! Ele não foi. Ele contou 1, 2, 3 e matou o burro na minha frente. Eu fiquei atônito e disse: é um ser vivo! E ele olhou para mim, mirou a espingarda e fez 1, 2, 3. E daquele dia em diante, nós não brigamos mais. Você não estava lá para contar a história. Momentos como esses, não podemos vivenciar apenas o ideal. Sabe o que é maravilhoso desse momento? Eu tenho certeza que Milson e Jocely vivenciaram momentos e situações que levaram muitos casais hoje à separação. Mas qual foi a diferença? A diferença foi a resposta de um outro casal, que quando alguém perguntou qual o segredo de permanecer junto tanto tempo, ele simplesmente respondeu: nunca decidimos separar. Em qualquer situação. E quando a gente olha para a proposta bíblica, isso parece ser muito duro. Sabe por quê? Porque as dificuldades no casamento, ele afeta de maneira muito direta o nosso ego, o nosso orgulho. Mas uma coisa é certa: em um casamento não há um erro apenas de um. Às vezes ocorre um erro aparente de um dos dois, mas há sempre uma ação contributiva, que o perdão e o desejo de estar juntos, e sobretudo Deus os mantém juntos. O vinho vai acabar, é isso que Cristo quis dizer. Vocês vão viver momentos em que o vinho vai acabar, mas neste momento, se eu estiver presente, eu darei o melhor vinho. Para mim, a reflexão, ela foi apresentada pelo casal. Eu aqui estou apenas pontuando alguns detalhes. Quando o Milson disse: meus filhos sabem, e falar diante de filhos e da família é muito difícil. Porque se tem alguém que nos conhece, são os que moram conosco. A gente pode enganar, porque na verdade, queridos, as relações sociais, elas são estabelecidas e vivenciadas com máscaras sociais. E as máscaras sociais permitem que não sejamos quem somos para agradar o outro. Você já parou para perceber que a gente é mais educado com os de fora do que os de dentro de casa? A gente é muito mais gentil com os de fora, não é? Eu vejo um vídeo conexão aí terrível de São Paulo, sexta-feira, e atrasou o voo, e era para ficamos em Fortaleza um período. Imagina sair de São Paulo para ir para Fortaleza para descer para Salvador. Mas é interessante, em alguns momentos, todo mundo cansado, mas você já percebeu, principalmente agora, né, que é por fileira para levantar, e as pessoas levantam para pegar, e é aquela história, às vezes um pisa no pé do outro. Me perdoe, não, tudo bem, está sentindo uma dor tremenda ali, não, tudo bem, tudo ok, você pode pegar para minha mala, ok. E no elevador,
chega, dá bom dia e fala aquela coisa toda, um perdão, para quem não conhece. Agora pega todos esses momentos e leva para casa. A verdade é que nós somos mais animosos. Parece que a nossa frequência, o nosso pavio é curto, principalmente com aqueles que dedicam a vida para nos amar por uma vida inteira. É por isso que eu gosto muito de um trecho muito pequeno, que é aquele trecho de Jacó. Jacó e Esaú, quando ele está diante de Isaac, a gente sempre usa esse texto para situações de mostrar ali que Jacó enganou Isaac, mas há um aspecto ali muito positivo que eu gosto. Para mim é o texto da família, é o texto do relacionamento, porque quando Jacó, ele ali se prepara para enganar enganar Isaac, e quando ele se aproxima para enganar, chega como Esaú, Isaac olha para ele e diz assim, mesmo cego, interessante, eu sinto que o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Sabe o que isso quer dizer? A gente não consegue enganar os de casa. E foi lindo quando o Milson falou, os meus filhos sabem, nós lutamos com Deus. Milson, quando você falou aquilo, eu me lembrei do Valdo Jaboque. Todo lar bem sucedido, todo casal que permanece unido, ele vive o Valdo Jaboque. É um casal que tem que ser chamado como Israel. É um casal que luta, é um lar só é verdadeiramente estabelecido com Deus, lutando com Deus. Tiveram momentos de lágrimas, sim, mas essas lágrimas foram lançadas no colo de Cristo. Maravilhoso, Nilson, quando você disse, o meu lar, o nosso lar, nós temos buscado a Deus. A grande verdade, queridos, é que nesses 25 anos, Milson e Jocely formaram uma nova personalidade. Deixa eu te dizer uma coisa, a psicanálise, a psicologia, por muito tempo, ela se utilizou de uma teoria de atendimento chamado psicodinâmica, que ficou para trás, quando considerava os dois como unidades separadas. Mas hoje o conceito atual de tratamento, de abordagem, é o sistêmico. A abordagem sistêmica diz o seguinte, que Milson e Jocely, a partir do momento que disseram sim um ao outro e que caminharam juntos, eles começaram a estabelecer uma terceira personalidade. E não é aquela história de você, ele e Jesus, não. Eu estou falando que um casal bem-sucedido, ele tem 3 personalidades. É a personalidade individual de Milson, a de Jocely e a terceira dos dois. Há uma simbiose. É por isso que é muito fácil notar como o casal se parece. E que se comunicam no olhar, no gesto, os trejeitos, as decisões, as escolhas. E essa abordagem psicodinâmica que ficou para trás foi substituída pela sistêmica. Hoje nós temos, sobretudo, uma vida composta. E o milagre aconteceu, porque se na aritmética 1 mais 1 é igual a 2, no casamento, com a presença de Cristo, 1 mais 1 é igual a 1. Vocês de fato hoje são um. O que prometeram no altar, hoje a gente pode ver na vida. E todos esses que estão aqui são testemunhas oculares e auriculares de que nós estamos diante de um casal autêntico que pode celebrar, porque vivenciam
e testemunham e apresentam uma vitória. A todos os casais que aqui estão, talvez alguns com 10 anos, 15, ou começando, está aqui, ó. Eu estou vendo um que está começando, que tive o prazer. E que alegria revê-los. Feira de Santana, né, João? Quantos anos? 7. Olha, 7 diz que eu ando da aprovação. Cresceu já. Mas só bênção. Só bênção. Cresceu a aprovação. Amém. Eu guardo a Bíblia até hoje, hein? Amém. Está lá no meu escritório, aquela Bíblia especial que eu recebi de vocês. Sabem, queridos, isso é verdade. E eu quero assim agradecer Nilson e Juscelino por nos dar esse exemplo. Porque nessa noite vocês estão dizendo para o mundo e para todos nós que é possível. É possível viver o ideal de Deus aqui na terra. E vocês são o nosso exemplo, e Deus seja louvado por isso. Amém. Pela fidelidade exercida. E vocês são fiéis porque vocês têm recebido do Senhor a fidelidade. E é por essa razão que essa renovação, de alguma maneira, ela já foi estabelecida. Ela será apenas proforme nesse momento, mas ela já foi estabelecida diariamente, dia após dia, momento após momento, decisão a decisão, ato a ato. E nessa hora eu quero convidá-los para que vocês venham então à frente. E se naquele primeiro dia o voto era um momento em que até aquele momento podia desistir, eu quero dizer que agora não tem opção. Esse momento é apenas um momento de renovação. Por isso que as perguntas, elas são bem diferentes daquelas que vocês ouviram há 25 anos atrás. E que vocês certamente já nos disseram sim, com a prática, com a vida de vocês. E que escolheram pela natureza e personalidade de vocês esse momento tão especial, tão maravilhoso, tão informal, tão aberto, não é? E eu posso dizer que eu os conheço como pastor de vocês 5 anos. E de alguma maneira a gente pôde ver traços assim de personalidade. Eu estava subindo ali a escada do Juscelino, lembrando dos maravilhosos retiros da Pituba, em que a Jô tomava a frente e fazia acontecer. E por sinal fico muito feliz, porque só esse momento que eu poderia rever os da Pituba, né? Os da antiga Pituba, que muita gente antiga e aliante não gosta disso não, hein? Estou vendo ali Gisá, Gisele, Neemias, enfim, pessoas do coração, todos vocês, por favor. Já falei com alguns, outros ainda não, mas que presente maravilhoso. Eu fico imaginando, queridos, de coração, sei que vocês já ouviram essa frase e até acaba virando chavão, mas eu fico imaginando o céu. Eu fico imaginando o momento, né, querida, do reencontro. E eu sei que ela aqui ressalta sempre, namorando sempre, né, minha querida? Namorando sempre. Esse momento será muito especial. Mas aqui na terra a gente pode ter momentos como esses. Enfim, tu és fiel. O Adams, ele vai estar apresentando desde já, mas eu não sei se eu faço as perguntas primeiro, depois você toca, né? Ou